Estamos começando o 6º episódio do podcast da arte de produzir e vender filmes, que é um ciclo de formação que está oferecendo atividades sobre produção e mercado audiovisual, como cursos gratuitos de formação, assessorias de projetos e uma oficina intensiva de pitching. Eu me chamo Arthur Gadelha, sou crítico de cinema aqui do Ceará, e hoje estamos recebendo duas pessoas, Leonardo Mack e Paula Pripas. Leonardo é produtor de longas-metragens como A Febre, Los Silêncios, Obra e O Processo, e Paula, também produtora, esteve na equipe de filmes como Os Dias com Ele e Páginas de Menina, além de ter sido professora de produção executiva na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, é muito bom a gente poder, mesmo assim à distância, né, mas a gente poder trocar essa ideia aqui sobre essa experiência de vocês. Eu que agradeço pelo convite. Que bom, também. Para quem está ouvindo agora essa conversa, o Leonardo e a Paula, eles ministraram o curso dentre eles, né, vocês dois juntos, ministraram o curso de produção de longas-metragens, né? E aí eu queria começar essa conversa ouvindo vocês assim, como é que foi essa experiência de construção, como é que vocês que conteúdo vocês ofertaram e como é que foi construir esse conteúdo, enfim. Quer começar, Paula? Uai, tanto faz. Você que me convidou. Não, posso falar, então. Não, a gente, enfim, recebemos com bastante alegria esse convite do Cine Ceará para ministrar esse curso, né? E pensamos juntos na melhor dinâmica, porque a gente tinha um grupo bastante heterogêneo, né? Tinham pessoas com mais experiências, pessoas mais iniciantes, pessoas que até não eram da área, mas estavam interessadas em entender como funciona essa área de produção de cinema, né? Então nós tentamos dar um apanhado geral assim das competências que cabem a um produtor e de como é o processo de se produzir um filme, desde a ideia, desde a gênese até você distribuir e comercializar esse filme, né? E tratando tanto das questões mais básicas mesmo desse procedimento e até trazendo depois mais detalhes, coisas mais específicas a partir das nossas experiências pessoais, né, na produção das nossas obras e sanando com isso muitas dúvidas e curiosidade que eles tinham sobre o processo também no ponto de vista prático, né, como a coisa que na teoria é assim, como ela se dá na prática, no dia a dia. Então foi uma dinâmica entre eu e a Paula, algumas aulas nós demos em conjunto, outras eram individuais, mas foi com uma participação muito ativa da turma, isso a gente achou muito bacana, realmente eles se envolveram e traziam as questões para que nos ajudasse também a guiar, né, a ementa do curso para que ela atendesse da melhor maneira possível quais eram as expectativas deles, né, onde eles tinham necessidade de informações e embasamento. Né, Paula? Foi interessante isso porque a gente adaptou algumas aulas devido a essa demanda, né? Então, acho que o que mais marcou a gente foram questões de distribuição, e que a gente, enfim, tinha deixado, né, um conteúdo um pouco menor e acabou, né, indo para as aulas finais, ficou um conteúdo um pouco maior devido à demanda de sanar dúvidas, de editais de né, o Léo deu, acho que essa última aula que foi de coprodução internacional e distribuição e festivais, então foi muito interessante vir essa demanda e foi ótimo a gente conseguir se adaptar para suprir essa necessidade, né? Sim, eu senti muito isso, né, que leva tanto para essa questão da distribuição quanto para essa questão de editais e internacionalização do cinema, essa grande questão do momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de crise na produção, né? Um momento de políticas públicas sendo desmontadas e eles se questionando, tá, o que eu faço agora, né? Como que eu vou viabilizar os meus filmes nesse momento que a gente está vivendo e como que eu vou fazer esses filmes serem vistos depois, né? Então, acho que muito da demanda deles foi pautada muito por esse momento que a gente vive realmente de crise, né? E como, mas não uma crise paralisante, pelo contrário, uma crise que eu falo, tá, como que eu vou, né, transpassar essas dificuldades, aonde eu vou buscar alternativas, porque fato é, a gente não vai parar de fazer cinema, a gente vai fazer cinema, apesar de tudo. Então, como buscar alternativas dentro desse cenário que a gente está vivendo? Isso eu senti que pautou muito essas demandas dele e que fez que a gente adaptasse o curso para atender a isso.
E o público, como você falou, né, Leonardo, assim, é diverso, né? Tinha pessoas com projetos, tinha pessoas sem projetos, né? Assim, como é que foi trabalhar com esses tipos? Porque você sinalizou que existiam umas demandas convergentes e tal, mas o público era diverso, né? No curso. Sim, a gente tinha desde produtores mesmo com bastante experiência, né, que já atuam na área há algum tempo, produtores iniciantes com seus primeiros projetos, como você falou, tinha alguns que já se inscreveram com projetos, outros não, né? Tinham alunos que estão cursando cinema, audiovisual nesse momento, e tinham pessoas que eram de outras áreas, às vezes até áreas que fazem, né, conexão com o cinema, tinham atores, Tinha atrizes, ator, né? né? Exato. Legal. E tinha outras pessoas que não, que eram realmente de outra área, que não a área do audiovisual, mas que tinham interesse, seja pessoal, seja o interesse de realmente adentrar esse universo e começar a atuar nele, né? Então, mas isso foi muito bacana porque acho que complementou-se, entendeu? Porque as próprias pessoas da turma contribuíam com a sua experiência, aqueles que tinham mais experiência, contribuíam com a sua própria experiência para o debate, né? E acho que foi, não sei, Paula, me corrige, mas acho que conseguimos acolher toda essa diversidade realmente nas suas diversas demandas, né, Paula? Não, foi muito interessante porque, bom, primeiro que teve, né, uma não é assiduidade, uma presença muito grande todos os dias. Uhum. Sim. Isso foi muito importante, muito bom, assim. Então a gente realmente conseguiu ter um bate-bola muito interessante e acho que tinha também, desde os mais experientes até as menos experientes, uma experiência com editais já muito bem, assim, né? Ou então conseguiam tirar dúvidas sobre editais, sobre esses novos caminhos, sobre caminhos possíveis, mas uma qualidade de pessoas, de produção, de projetos muito boa e muito intensa, assim, né? Então não teve essa parte da lamúria, né? Ai meu Deus, os projetos, não sei o que. Acho que a gente falou para todos os tipos de projeto, né? Fossem eles comerciais, não comerciais, de televisão, de longa-metragem, enfim, acho que a gente deu uma boa passada por tudo isso, né? Das possibilidades para absolutamente qualquer tipo de projeto de longa e audiovisual de sobrevivência, né? De poder ser criado, poder ser produzido e poder ser visto. E aí Sim. acho que nesse lugar, a vontade de todo mundo, isso que eu falei da qualidade das vontades, né? Estava bem balanceada, assim. Então, eram tipos de produtoras muito diferentes, produtoras e produtores, né? A gente realmente tinha uma gama muito grande de diversidade de tamanhos de produtora, tamanhos e tipos de projetos, mas com uma vontade muito similar entre todas de continuar fazendo cinema e querer que seu projeto seja visto, seu filme seja visto. Então, isso foi muito importante para a gente, né, continuar com tudo. Foi, acho que isso que o Léo falou, né, de a gente não vai parar. E sentir isso, né, com essas pessoas, acho que eram 25 a 30 pessoas, era muita gente, né? Sim. Nossa, deu um respiro Massa. imenso, assim, ver que, né, ninguém vai parar. Uhum. E eu acho que foi uma coisa importante também, Paula, não sei se você percebeu, mas o reflexo da importância da Lei Aldir Blanc. Tinham muitos produtores com projetos ou que tinham acabado de viabilizar o projeto através da Lei Aldir Blanc ou estavam em vias de fazer projetos com a Lei Aldir Blanc, então eles traziam essa experiência, e às vezes era o primeiro projeto com recurso incentivado, com recurso público deles, através da Lei Aldir Blanc. Então ficou muito clara a importância, apesar de toda a dificuldade de implementação que a lei teve, pela situação que a gente vive, pelos prazos e não sei o quê, e das limitações inerentes a ela,
ficou muito clara a importância dela, principalmente para produtores fora dos grandes centros, entendeu? E isso estava refletido na diversidade dos projetos e produtores que estavam sendo representados lá. Não, com certeza. Você falou agora, aqui no Ceará, a gente teve, assim, grande abrangência. A Lei Aldir Blanc teve um impacto muito grande em todas as esferas, assim, né? De cineclube, de longa... Teve mais longa-metragem sendo produzido em 3 meses do que antes, com os editais, né, Exato. rotineiros de estado, assim. Então, foi uma experiência muito legal, assim. E aí, já puxando para essa que vocês falaram de mercado, né, assim, como é que vocês, como produtores, né, sentiram isso ser impactado com a pandemia, assim, né? Acho que março, quando os cinemas fecharam, em que momento vocês perceberam que ia mudar, assim? Porque, por exemplo, a Febre, eu vi que foi lançado durante a pandemia, né? Sim. E aí, como é que vocês sentiram, assim, na experiência de vocês, esse impacto, esse mercado sendo impactado? Você diz especificamente na distribuição, no lançamento de filmes, é isso? É, sim. Tá. Isso daí foi e está sendo um grande reaprendizado de todos, né? Como Uhum. fazer os filmes circularem nesse momento que a gente está vivendo, né? A Febre foi isso. A Febre estava previsto para ser lançado comercialmente antes da pandemia, né? Surgiu a pandemia, a gente teve que se readaptar completamente. E era num cenário onde a gente não sabia se essa pandemia ia durar 3 meses ou 3 anos, né? Até hoje a gente não sabe, Não infelizmente, né? sabemos, não sabemos. Mas foi um golpe muito grande para toda a cadeia do audiovisual, né? Desde a produção, a distribuição, a exibição, estão todos tentando descobrir o que fazer. Eu acho que acelerou-se processos que já estavam em andamento e que que iam acontecer de qualquer forma, né? Toda essa parte do fortalecimento do streaming e de outras plataformas para exibição de audiovisual, né? Que não apenas a tradicional sala de cinema. Acho que isso era um processo que já vinha acontecendo há algum tempo e que foi acelerado e potencializado pela pandemia. Muito, sendo bem sincero, é muito dolorido para nós estrear um filme sem ser na sala de cinema, ou com poucas salas, ou quando tem as salas, pouco público, porque o público não está podendo ir, né? Porque é isso. São projetos que a gente se dedica anos e anos, né, da nossa vida, e a gente faz ele para ser visto na tela grande, para ser visto nesse ambiente coletivo, né, de uma sala de cinema, onde é compartilhado pelas pessoas, e as pessoas saem da sala impactadas e discutem entre si. É uma realidade completamente diferente você lançar na pandemia, você lançar numa plataforma de streaming que cada um vai ver na sua casa e tal. Então é dolorido para a gente, sem dúvida nenhuma, mas a gente tenta focar no outro lado, né? Quer dizer, a gente consegue ter um alcance, né? uma rede muito mais ampla, né? Chegar em pessoas que não chegaríamos num lançamento tradicional de sala de cinema, né? Com essas novas plataformas. Então, perde-se muito de um lado, ganha-se um pouco de outro, mas é um aprendizado, assim. Eu acho que a experiência coletiva da sala de cinema nunca vai deixar de existir, nunca vai perder a sua importância, né? É Mas a insubstituível, né? gente é insubstituível, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está aprendendo também a utilizar essas outras plataformas, essas outras possibilidades para potencializar o alcance do filme. E aí, quando voltar a possibilidade das sessões presenciais, das salas de cinema, a gente não perca também isso que a gente ganhou, né? Pelo contrário, a gente volte à experiência coletiva e ainda tenha essa possibilidade que a gente aprendeu a explorar nesse período, né, Paula? Sim. Eu acho que a gente já estava impactado bastante devido ao golpe, né? Então, desde 2018, estávamos com editais nacionais totalmente paralisados. Hoje a gente tem desembolso de arranjos regionais via fundo setorial que eram para ter sido feitos em 2017, 2018, estão sendo feitos essa semana. Então, a gente já estava muito impactado e isso teve um impacto muito grande e é facilmente visto e refletido na participação dos filmes brasileiros em festivais, né? A gente estava até 2017, início de 2018, até a 2020 também, né? Que a gente ainda tinha filmes que foram feitos com recursos públicos de anos anteriores e pré-golpe, mas que a gente estava com os 3 primeiros festivais
do ano, né? Roterdã, Berlim e Sundance, 25 a 30 filmes brasileiros. É dificílimo isso acontecer com outros países. França, sim, mas é absurdo. A gente estava com uma representação do cinema nacional no mundo, né? E aqui mesmo, lançando 150 filmes por ano. De repente vem golpe que traz a paralisação disso, pandemia que paralisa a distribuição, que tem que se reinventar. Então, a gente começou a buscar, e a gente falou bastante disso nesse curso, né? Buscar recursos fora do país, né? Ou os regionais mesmo, né? Então, lançaram um fundo agora, que esse fundo já existia, eles incluíram o Brasil nesse fundo, o fundo de Gotemburgo, de países com a democracia ameaçada. E um dos fundos que eles vão lançar é justamente para distribuição criativa, né? Entendendo a situação tanto antidemocrática do país como a situação da pandemia. Então, a gente vai poder participar desses fundos, eles também lançaram para desenvolvimento e pós-produção, para entender, né, novos tipos, inclusive para a gente pensar novos tipos de distribuição. Os streamings realmente têm um alcance e uma maior facilidade de acesso muito grande devido também o preço do ingresso, né? Não é tão caro quanto ir ao cinema, né? A gente ainda tem esse problema aqui no Brasil de ser um país muito grande e que é impossível uma família ir ao cinema todo fim de semana, 4 pessoas, vai gastar no mínimo R$ 200. Fora a pipoca que custa um rim, fora o transporte de todo mundo. Então, eu acho que os exibidores e exibidoras também vão ter que se repensar nessa democratização de acesso, e isso se dá através especialmente, né, do preço do ingresso. E acho que isso afetou e vai mudar muito a exibição do cinema, tanto internacional quanto nacional aqui no Brasil. É interessante porque a gente já convivia antes da pandemia, né, com essa explosão dos streams, né, assim, houve um tempo, há muito tempo atrás, que era só Netflix, hoje em dia tem tantas streams, e aí a gente já convivia. Agora, assim, pela fala da Paula, eu percebo que realmente a gente vai meio que reaprender a conviver mesmo como uma alternativa de coexistência, né? Assim, os streams americanos estão fazendo isso, eles estreiam o filme no cinema, e depois um mês já está lá no stream, porque é uma coisa assim meio casado, né? E eu lembro da Febre, um exemplo que eu lembrei agora, quando estreou na Netflix, eu indiquei esse filme a pessoas que talvez não assistiriam no cinema. Assim, não iriam no cinema ver, né? Tipo assim, minha tia, que não iria no cinema ver um filme assim que ela conhece tão pouco, né? Ela olhou lá, clicou, assistiu, gostou, a gente debateu, assim. Enfim, eu acho legal, assim, é uma coisa assim que também, como a gente falou, não tem como ser a única coisa, não é insubstituível, né? Você sair do cinema, conversar e tal. Mas, então, há esperanças, né? Assim, supondo que a gente consiga se vacinar todo mundo esse ano, a gente poder coexistir, né? Vocês estão esperançosos a respeito disso? Não da vacinação, assim, necessariamente, mas da gente conseguir voltar, né? O cinema conseguir ter uma outra vida. Sim. A história do cinema brasileiro é feita desses ciclos, Né? infelizmente. Assim, a história do cinema brasileiro, e isso foi uma coisa que eu também chamei muita atenção nas aulas do curso que a gente deu, que é a importância de você estudar a história do cinema brasileiro, do mercado cinematográfico brasileiro, das leis de cinema nacionais, enfim, para entender que sempre foi assim, infelizmente, sempre foram ciclos. A gente estava lá no auge, aí era derrubado, se reerguia, derrubado, se reerguia. Então, assim, a história já mostra que sim, a gente vai se reerguer, e a importância de estudar essa história é justamente ver como que isso se deu ao longo do tempo para que a gente possa se erguer ainda mais rápido, ou fazer com que a queda seja menor, entendeu? Então, conhecendo esse histórico, a gente consegue se preparar e se fortalecer para que essa retomada seja mais forte e mais intensa, né? Eu lembrei agora só um comentário. Então, tem um professor meu que ele fala assim: se a história, o cinema brasileiro, ele está sempre em crise, então não é uma crise, pela própria palavra, do termo crise, né? Quer dizer que ele é assim. Eu fiquei, nossa, realmente. Então a gente tem que sempre estar lidando, lidando, lidando. Sim, sim.
Doideira, né? Mas a gente faz É. parte, é isso. Gente, infelizmente nossa conversa é bem rapidinha mesmo, era só para ouvir vocês sobre como é que foi a experiência da aula, de como é que a gente se insere nesse contexto que a gente vive hoje tão maluco, né? Então, por último, eu queria só um recadinho de vocês, assim, para essas pessoas que estão passando pelo curso, que passaram pelo ciclo de formação, né, diversas áreas, um recado, assim, de vocês para esse pessoal que vai entrar, principalmente para os novatos, né, que vão entrar, assim, nesse mercado tão adverso, o que vocês deixam como uma fala final, assim, de inspiração? Bom, eu acho que a mensagem principal e que ficou no curso é realmente de não se desmotivar e, pelo contrário, né, buscar alternativas para que a gente não deixe de fazer isso, de fazer o que a gente gosta, de fazer o que a gente acha que é importante, que é fazer o cinema brasileiro acontecer e ser visto, né? As adversidades sempre existiram, às vezes elas são mais fortes, às vezes elas são mais suaves, mas assim, a gente não pode esmorecer diante delas. Então, realmente, o objetivo é sempre buscar alternativas. Então, fecharam essa porta, vamos achar outra, vamos abrir uma janela, vamos pular um muro, mas a gente não vai deixar de fazer com que as coisas aconteçam. E isso, para isso, a união da classe é fundamental, entendeu? Você ter o apoio, você trocar experiências, trocar ideias, trocar dificuldades, ver como os outros estão fazendo, buscar alternativas conjuntas que nos fortaleçam enquanto grupo, para que a gente não deixe de continuar fazendo cinema. Eu acho que essa é a principal mensagem que ficou lá no curso. Eu acho que concordo plenamente com o Léo e acho que é isso, né? A gente parte de um lugar que a gente já estava, né? A gente teve uma ascensão aí para todos os tipos de cinema serem financiados, então a gente sabe de onde partir, a gente sabe de onde levantar, né? A gente não tem que, claro que a gente tem que melhorar, mas não tem que recriar ou coisas novas, porque a gente estava melhorando as políticas públicas que estavam sendo criadas. Então, a gente sabe de onde partir. E o Léo, acho que falou isso muito bem. A gente não vai parar. Que eles mais têm. Por que o Ministério da Cultura no golpe foi a primeira coisa que caiu quando estava, né, todo mundo lá em Cannes, não sei o quê? Porque a gente está nos lugares, né? O cinema é uma das artes que chega muito rápido a uma grande quantidade de pessoas, né? Não só o cinema, como as séries. Então, a gente tem esse lugar muito bem conquistado, onde a gente tem o espaço de falar, tem o espaço de criticar, tem o espaço de panfletar enfim, né, e de ser contra o governo ou contra o que estiver nos oprimindo. Então, acho que a gente já tem esse espaço muito garantido e a gente precisa, de novo, estar nesse espaço. Então, para isso é união de classe, é lutar por esses, né, pela diversidade do cinema e lutar pelas políticas públicas que permitiram que a gente esteja aqui e que tenhamos ocupado esse espaço, né? Isso acho que é o mais importante, a gente voltar a ocupar esse espaço. E isso é com o que o Léo falou, a gente não vai parar de fazer cinema. Perfeito. Ótima mensagem final, né? Muito bom. Bom, agradeço demais, Leonardo e Paula, vocês terem estado aqui e poder trocar essa ideia com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, foi muito Obrigado, bom. Arthur. Grande abraço. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. tchau.